Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Leandro Barros e eu venho trazer algo que os irmãos estão esperando há muito tempo. Muitas perguntas acerca deste assunto, acerca de o que é certo, o que é errado, se estão agindo certo, se estão agindo errado, se cedem ou se não cedem. E como os irmãos sabem, eu nunca posto uma mensagem só porque alguém pediu ou eu acho legal falar sobre isso. Mas eu só posto quando Deus me traz esse assunto, como do livre-arbítrio. Eu tive a revelação uns 4, 5 meses atrás e eu vim postar a mensagem agora, esse mês. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim trazendo uma revelação surpreendente para os irmãos. Mas antes, peço para que os irmãos se inscrevam. Gente, é muita gente que assiste o vídeo, mas que não é inscrito no canal ainda. Não saia sem se inscrever. Se inscreva aqui no canal. E aproveita e ativa o sininho da notificação para você ser informado. Já que você gosta tanto, por que você não fica e ouve sempre as mensagens do canal? Aproveita também e deixe seu like, porque o like faz com que o YouTube entenda que você está gostando, que o conteúdo do canal de alguma forma está te ajudando, está fazendo você voltar, está dizendo ao YouTube que o conteúdo que ele passa é bom. E aproveita e compartilha essa mensagem para os outros irmãos que também estão passando pela separação, que não sabem o que fazem, seus casamentos. Tudo aqui é dito através da luz da palavra. Vamos orar. Nesse momento, eu peço para que você curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome. O Senhor é um Deus de maravilha. Eu acabei de postar uma mensagem ontem que o Senhor me deu acerca do livre-arbítrio. E hoje o Senhor já me dá uma outra revelação para que eu possa postar. Isso não é comum, porque geralmente os irmãos aqui do canal conhecem. Geralmente eu posto vídeo entre 3 a 7 dias. Nunca um consecutivo ao outro. Mas dessa vez eu senti no meu coração para poder fazer essa mensagem. E a revelação foi muito clara, pois não precisei pensar sobre o assunto. Tudo me vinha na mente, direto. Os versículos, o que falar, o que argumentar. Por isso, nesse momento, eu peço a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, para que eu possa, Pai, transmitir tudo que foi falado no meu coração com exatidão. Ajuda-me, que toda a minha carne, Pai, seja retirada nesse momento, todo o meu entendimento, toda a minha justiça própria, para que as palavras não venham ofender, mas que venham, Pai, trazer vida, que venham, Pai, confrontar o pecado e mostrar a luz para os irmãos. Peço para que teu Espírito Santo esteja conosco, tanto para mim que prega, como para os irmãos que ouvem, assim como eu ouço também. Eu te entrego, te agradeço e te louvo por esse carinho que o Senhor tem para conosco, para com a nossa caminhada. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, antes, graça e paz para todos vocês, né? Espero que estejam buscando ao Senhor em primeiro lugar em suas vidas, como eu sempre tenho dito aqui no canal, deixar o cônjuge de lado e buscar o Senhor. Afinal, fomos trazidos por vale para nos voltarmos a Deus, a termos intimidade com Ele. Pois esse negócio de ficar buscando pelo marido e esposa tem afundado muita gente na tristeza, dependência emocional, falta de amor próprio e o pior de todos, fazendo muitos irmãos caírem em pecado sexual, tanto com outros parceiros como com o próprio marido ou esposa. Como assim, Leandro Barros?
com o meu próprio marido ou esposa, nós não somos uma só carne? Então, como assim eu cair em pecado sexual? Justamente isso, meus irmãos, que venho trazer hoje nesta mensagem para vocês, nesta revelação. Deus me revelou isto ao eu ter o mesmo entendimento que a maioria dos irmãos tem, que é, por ser com a minha esposa, o sexo é liberado. Fique atento, não se distraia, porque tem muito ensinamento da palavra acerca disso para nós hoje. O tema da mensagem de hoje é sexo com o cônjuge que não voltou. Pode? Sei que esta mensagem vai fazer muita gente pular dentro das calças por não aceitarem o que a palavra nos mostrará. Porém, como os irmãos já me conhecem, eu não venho aqui expor a minha opinião. Venho, através da palavra, levar os irmãos a pensar sobre este assunto que traz tanta confusão para quem está com o marido fora de casa e principalmente para quem ainda tem o seu marido ou esposa dentro de casa. E trarei, à luz da Bíblia, o que Deus pensa acerca do sexo sem exclusividade. Isso mesmo, guardem esta palavra, pois ela vai fazer toda a diferença para seu entendimento sobre o que lhe será mostrado aqui nessa mensagem através das Escrituras. Muitos irmãos vão querer questionar, porque estão se relacionando sexualmente com seus cônjuges que não querem mais compromisso com o casamento e querem somente desfrutar da parte sexual do matrimônio. Porém, não querem honrar o que é principal no casamento, que é o pertencimento, a exclusividade. Olha a exclusividade aí de novo, como eu disse que vocês ouvirão isso algumas vezes aqui nesta mensagem. Pois foi através desta palavra que Deus me abriu os olhos e me fez ver que sexo não é objeto de prazer, nem supridor de necessidade. Sexo é compromisso, é lealdade, é pertencimento. E adivinha o que mais, principalmente? Exclusividade, meus irmãos. Isso mesmo. Não existe essa probabilidade de se fazer sexo sem exclusividade na Bíblia. Bem, sem mais delongas, porque sei que esta mensagem será a resposta para muitos irmãos que têm se perguntado isso para Deus, e também será para quem não perguntou, mas que já vem se sentindo incomodado ao ter relações sexuais com o marido ou a esposa que não querem mais nada com o casamento. A revelação que Deus me deu foi na palavra usada por Ele para me dar mais lucidez sobre este assunto, que está lá em 1 Coríntios, só que em 2 capítulos, pois um complementa o outro, assim como toda a Bíblia se complementa. Eu sempre falo com os irmãos, cuidado com os pregadores do YouTube, nas igrejas, que falam somente usando versículos isolados. Versículos isolados são a porta de entrada para Satanás introduzir as suas heresias. Porém, aqui nesse canal, eu não uso um versículozinho e fico falando um monte de abobrinha, não fico filosofando. Eu prego dentro da palavra. Então, abram primeiro a palavra em 1 Coríntios 7, versículo de 1 a 6, que diz: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. Mas depois devem voltar a ter relações,
a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. O apóstolo Paulo, meus irmãos, em primeiro lugar, ele deixa bem claro que está falando de casais que estão juntos. Ele está falando de relações sexuais, de sexo mesmo. Pois ele diz no versículo 5 que os dois não se neguem um ao outro. Ele está falando de casais. Ou seja, meus irmãos, prioridade, pertencimento, exclusividade. A partir do momento que seu marido ou esposa saem de casa, ou estão te repudiando, ou saindo com outra pessoa, eles já quebraram esse vínculo e perderam todo o direito que tem sobre o teu corpo. O corpo da esposa só não é dela se for exclusivamente do marido e vice-versa. A partir do momento que seu marido está transando com outra pessoa, o corpo dele não é mais só seu. Está sendo dividido. Pois se vocês não sabem, o se tornam uma só carne constituem no ato sexual. Sem o ato sexual, não há constituição de uma só carne. O casamento só se consuma a partir do ato sexual, na lua de mel ali, né? Ou o casal que não fez lua de mel, mas após consumar o casamento foram ter relação sexual. E pasmem, não é só entre marido e mulher, não, que uma só carne se constitui. Você transou com alguém, se constituiu uma só carne com aquela pessoa. É o que veremos no capítulo 6, daqui a pouco, que é a segunda passagem bíblica que Deus me deu a revelação. Vamos nos prender agora somente no sexo entre marido e mulher. Amém? Então vamos lá. Este texto é o que mais as pessoas usam para poder justificar o sexo com o marido ou a esposa que estão fora de casa, ou se relacionando com outra pessoa. Teve uma irmã que veio me perguntar se sexo com o marido que está fora de casa com outra mulher era pecado. Porque ela me disse que pertencia a um grupo de restauração aí, não sei aonde, me perdoe, mas não me lembro se era no WhatsApp ou outro lugar. E a irmã disse que nesse grupo, a pastora, que era a criadora do grupo, disse que sim, que elas poderiam fazer sexo com o marido, independente se eles têm outra pessoa ou não. Porque ele é ou foi casado com você e com isso vocês são uma só carne. A minha resposta para essa irmã foi que a pastora estava certa, em parte, em dizer que pode sim fazer sexo com o marido que está com outra mulher. Mas ela dizer que isso é de Deus, aí não. Eu disse que ela estava certa em dizer que pode. E pode mesmo. Porém, como na mensagem anterior do livre-arbítrio, eu disse, poder pode tudo, mas convém? Poder fazer sexo, você pode fazer com quem e com quantos você quiser. A vida é sua, você faz dela o que quiser. Porém, nem tudo que você quer, você pode fazer. Ou te convém fazer. Eis aí a diferença de quem segue a Bíblia para quem segue uma pastora que dá um exemplo deste dentro de um grupo onde várias pessoas estão, sendo que o conselho que ela deu para o coletivo não serve para todas as irmãs que estavam ali, não. Entendam. Você pode ter relações sexuais com seu cônjuge que está fora de casa ou ainda não saiu de casa, somente se, primeiro, se ele não estiver se relacionando com ninguém e vocês estiverem ainda casados no papel. Quando eu digo não estiver se relacionando com ninguém, eu digo quando você tem certeza absoluta disso. E não quando seu cônjuge diz que não tem mais ninguém só para transar com você. Eles mentem muito nessa fase
que eles estão apartados. Eles mentem com muita facilidade. Lembrem que eles quebraram o voto que fizeram no altar com Deus. Só deles fazerem isso, já mostra que não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Sendo assim, existe outro espírito que os conduz, que os governa. Ou seja, o espírito do mundo e o de Satanás. E Satanás é o pai da mentira. E o mundo é irmão dela. Tomem cuidado com o que os seus cônjuges dizem. Não acreditem em nada do que eles falam. Procure averiguar. Então, se o seu marido ou esposa, que estão totalmente sem ninguém, te procuram para terem noites ou momentos de prazer, fazer sexo com eles, nesta condição, você não peca, desde que você ainda esteja casado ou casada com eles no papel. Se já tiver divorciado, não pode nem ficar pelados um para o outro, quanto mais haver penetração. Digo penetração porque teve uma moça, amiga minha, que mora aqui perto da minha casa e veio conversar comigo e me disse que tinha feito sexo oral e com outra mulher, meus irmãos. E teve a cara de pau de me dizer que não transou porque não houve penetração, só fez sexo oral. E que sexo para ela é só quando penetra. Ah, uma surra de vara de urtiga, né, meus irmãos? Será que eu desmascarei a perversão dela na hora? Não, né? Você nem me conhece, né? E o pior, teimou comigo que não foi sexo, que ela não transou. Ela tomou 2 cajadadas minhas. A primeira, porque disse que não foi sexo, só porque não foi penetrada. E a segunda, por ter feito com outra mulher. Meus irmãos, vocês tinham que ver a cara dela quando eu falei que ela tava maluca. Falei, minha irmã, você tá maluca? Você me faz sexo oral com a mulher e vem dizer pra mim que você não fez sexo só porque você não penetrou? Sexo, meus irmãos, constitui carícias íntimas, seja em toque, penetração e, pasmem, até por palavras, e seja com homem, mulher, animal e também masturbação, meus irmãos, que é um tipo de sexo também. Se você está conversando com seu marido, esposa ou outra pessoa, coisas sexuais, palavras sexuais obscenas pela rede social, não precisa nem gozar, meu irmão. Só de se excitar, já está fazendo sexo com essa pessoa. E isso é pecado. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, 27 e 28. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Imagina, só de olhar, meu irmão. Certo? Claro que o olhar aqui não é só passar na rua ver uma mulher bonita, não. É olhar com desejo, tá? Você conversar sobre sexo externa o que no seu coração existe. Então, sexo se constitui em desejar, tocar ou possuir alguém sexualmente. Tô fechando bem os argumentos, porque sempre tem aqueles irmãos que gostam do pecado, né? Que eles se encontram, que estão na carne, que gostam de jogá-los debaixo do tapete e depois vão querer argumentar, né? Irmão Leandro, eu não transo com meu marido ou a minha esposa não, graças a Deus. Por quê? Eles estão falando transar o quê? Porque não tem penetração. Porém, as conversas, meu irmão, são piores do que se estivesse fazendo sexo fisicamente. Ou então alegam que ficaram só nas preliminares, mas não fizeram sexo. Gente, como assim ficaram nas preliminares e não fizeram sexo? Vocês estão de brincadeira, né, se pensam assim. Entenderam, então? Se você ainda estiver casado no papel e tiver certeza que o seu cônjuge não tem ninguém,
mas ninguém mesmo, nem conversando com alguém. Quando digo ninguém, eu digo totalmente sozinho, sem contato nenhum com outra pessoa. Sendo assim, sexo entre vocês não é pecado se acontecer, mas também é o que eu sempre digo aqui: não deve ceder, porque isso vai atrapalhar o agir de Deus na tua restauração. Pois se pensa que transando com seu marido ou esposa, por isso ele vai pensar em voltar para você, ou que fazendo isso ele não vai precisar procurar outra pessoa, você está muito enganado, pois isso não muda nada. Para terminar esta condição, eu digo que não façam sexo com seu cônjuge se não estiverem mais juntos, porque esses encontros podem atrapalhar o agir de Deus, como eu disse, na sua restauração. Você que não é casado, ou seja, só morou junto 1 ano, 2 anos, 5, 20 anos ou mais, aí que você não pode nem pensar nisso. Vocês não podem nem quando seu cônjuge voltar para casa, quanto mais nessas visitinhas esporádicas da carne deles. Sexo é somente depois do casamento e pronto. Até você que já está divorciado, só depois que casar novamente com o seu marido e com a sua mulher. Tem uns canais aí dizendo que se constituíram família, se tem filhos mesmo sem casar, já é uma só carne. Isso é verdade, é uma só carne. Porém, dizer que esse relacionamento é abençoado por Deus, não. Isso não é mesmo. Vamos esclarecer que essa passagem está falando de exclusividade e não de papel de casamento. Olha o que o versículo 2 diz. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que o apóstolo Paulo deixa bem claro a você que está transando com seu marido ou esposa, que estão com outra pessoa, ou você que ainda não está transando, mas que pensa em fazer isso quando tiver oportunidade, o que o apóstolo quer dizer é que para que cada um tenha o seu próprio marido e a sua própria esposa, porque o que vai além deste relacionamento exclusivo é imoralidade sexual. Se você tem relações sexuais com seu cônjuge que está fora de casa e não se sente incomodado ou incomodada com isso, se sua comunhão com Deus não esfria, te digo que não esfria porque você está na carne. Porque a Bíblia, ela afirma que o sexo sem ser exclusivo com seu próprio cônjuge é imoralidade sexual. O que o apóstolo Paulo quer dizer com seu próprio marido, com sua própria esposa? Ele está falando de um relacionamento íntimo e exclusivo, unânime de pertencimento. Você dele e ele seu, e pronto. O que passar disso é imoralidade sexual. Versículo 3 diz assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Veja que a Bíblia diz dever de marido e não de amante. Dever de esposa e não de amante. Tem gente que tem mania de dizer que amante é quem tomou o marido ou a esposa. Não. Amante, segundo o dicionário, significa: primeira opção, que aquele que ama, namorado, apaixonado. Essa é a primeira opção. Agora a segunda, que o dicionário diz: aquele que tem gosto ou inclinação por alguma coisa, amador, apreciador. A definição 1 se encaixa com a outra pessoa que está com teu marido ou esposa. Porém, a segunda definição se encaixa com você que está fazendo sexo com o teu marido estando com outra pessoa. Porque o sexo, quando não é exclusivo, é algo que só se é apreciado. Faz porque dá prazer, ou porque você está inclinado para aquilo que lhe agrada. Quando o apóstolo diz dever, ele está falando sobre se ser somente
ele que deve satisfazer os desejos sexuais do outro e mais ninguém. Não existe um segundo que possa fazer isso, uma segunda pessoa. Entrou mais alguém, meus irmãos, na relação, não é mais exclusivo. Se torna um triângulo amoroso. Você está sendo compartilhado com outra pessoa ou outras. A boca que você está beijando, a língua que você lambe no beijo, tudo está sendo compartilhado. Pois o que o seu marido introduz dentro de você, ele também está introduzindo dentro de outra pessoa, de outra mulher. E você, homem, onde você está introduzindo o seu membro, tem outro homem fazendo o mesmo lá. Me diz onde isso é exclusividade. Isso é imoralidade sexual. Se você compartilha seu parceiro, seu corpo, você está usando algo que é usado também. Me diz se Deus está nisso. Você pode dizer que sim, mas isso é você que diz, e não a palavra de Deus, que é o que você deveria obedecer. Versículo 5 diz assim: que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Esse é o versículo que todo mundo usa para fazer sexo com o marido e com a mulher. Mas vamos lá. A única exceção que o apóstolo deixa em sua recomendação para haver uma separação sexual entre quem se pertence, entre quem deve a obrigação de satisfazer um ao outro é, por um período curto de tempo, se o outro consentir, e mesmo assim, somente para se consagrar. Não é isso? Não é isso que o versículo diz? O versículo diz que você pode se separar por um período curto de tempo, se o outro consentir, e mesmo assim somente para se consagrar. Mais nada. Então vamos lá. Para você que está na carne e não está concordando com o que eu estou falando. Mesmo eu lhe mostrando na Bíblia o que Deus está falando e não eu. Porque é assim, podem ver, só questiona a palavra, só não aceita a palavra quem está praticando o pecado que a palavra condena. Porque quem não está transando com o marido ou a esposa e nem pensa em fazer isso, tenho certeza que está sentindo a presença do Espírito Santo em tudo que eu estou falando e já reconheceu a voz do pastor nessa mensagem, porque é a ovelha genuína de Jesus. Mas vamos lá. Vamos analisar esta separação que o apóstolo Paulo fala e você compara com a sua e o seu cônjuge. Beleza? Primeiro ponto do versículo. O apóstolo diz que a separação é por algum tempo. Ou seja, período curto. Agora vamos lá, vamos para você. Seu marido ou sua mulher não te procura há quanto tempo mesmo, hein? Você o tem quando quer, em período curto? Então me diz, que uma só carne é essa? Gente, hoje os carnudos vão acabar comigo. Hoje os crentes que estão na carne vão acabar comigo. Não quero nem ver. Mas eu não tô nem aí, meus irmãos. Deus manda eu abrir os olhos do povo dele com a palavra. Eu faço isso e pronto. Ele assume aí. Vamos lá, vamos para o segundo ponto do versículo. O apóstolo diz que pode se separar se o outro consentir. Agora eu faço a pergunta. Você consentiu em seu marido ou esposa tocar em outra pessoa? Você que disse a ele que você não precisa mais ser tocada por ele? Então me diz, que uma só carne é essa? Que dever é esse que você tem para com o corpo dele? Terceiro ponto do versículo. O apóstolo diz que pode se separar por um tempo,
a fim de se dedicar à oração. Aí eu vou e te pergunto: seu cônjuge está fora de casa para orar? Para se consagrar? Eu creio que não. Pelo contrário, né? Eles estão se sujando cada vez mais. Então me diz, que uma só carne é essa? Que dever que você tem para guardar seu corpo para Ele? Você tem que guardar teu corpo é para o Senhor. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Agora me digam, se esse versículo ele se encaixa para quem o marido ou a esposa estão se envolvendo com outra pessoa. Onde você pode ter a cara de pau de argumentar que o seu corpo é do seu marido e o corpo dele é seu desse jeito? Ah, gente, faça-me um favor, né? Só quem está na carne que se deixa ser tocado por alguém que toca em outra pessoa, né? Agora para fechar, porque o que alegam é que estão obedecendo uma ordem de Deus, não negando sexo ao marido ou à esposa que estão apartados. Ouve o que realmente é esse trecho que o apóstolo Paulo fala sobre o casamento. Versículo 6. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Ouviram isso? Não é uma ordem. Ele sugere que você faça isso dentro desses casos aí. Porque se você não fizer, o problema é seu. Quem vai deixar o diabo entrar é você mesmo. Agora me responde. O diabo já levou seu cônjuge ou ele está firme no casamento ainda? Já levou? Então por que você alega que tem que agir como se ele ainda fosse exclusividade sua e vice-versa? Quando você diz que o seu corpo é do seu marido e o corpo dele é seu. Se você é cheio do Espírito Santo, eu duvido que ao seu cônjuge se aproximar, você permite que ele toque no seu corpo. Porque antes do seu corpo ser do seu marido, seu corpo é templo do Espírito Santo. E se é dele, eu duvido se você não se sente suja ou sujo só de pensar em transar com seu cônjuge que está vivendo fora do casamento. Eu duvido, irmãos. Isso é o que nós vamos ver agora no segundo texto, para tirar toda a dúvida se você deve ou não fazer sexo com seu cônjuge que está com outra pessoa. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 6. Lembra que eu disse que você pode tudo, porém tem de ver se convém. Lembram disso? Olha de onde eu tirei isso. Como vocês sabem, eu não uso argumento do meu achismo. Tiro da palavra, porque graças a Deus eu a leio com frequência. E por isso, tudo que eu falo porque eu aprendi na palavra. Vamos lá, 1 Coríntios 6, versículo de 12 a 20, que diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Em outra versão, que é a mais usada, eu posso todas as coisas, porém nem tudo me convém. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos para o versículo 15 agora. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Quando ele diz aqui, será que eu vou pegar uma parte do corpo? Ele está falando do órgão genital, tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá. 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela? As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só carne. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só carne com Ele. Fujam da imoralidade sexual. A mesma coisa que ele falou lá no versículo 7. Continuando. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que você não sabe que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus.
pois ele os comprou e pagou com preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Amém, meus irmãos? Agora eu serei breve, porque tem irmãos que não gostam de mensagem longa, que gostam de mensagem fast food, e teve irmão que até parou de ver mensagem no canal porque a mensagem ficou longa. É por isso que andam aí tão confusos, porque vão atrás de explicações rápidas. Mas tudo que é rápido não se tem um entendimento amplo. Mas vamos lá. O apóstolo começa dizendo que não tem desculpa. Ninguém pode dizer que não consegue resistir ao pecado, ao sexo. E que apesar de eu poder fazer o que eu quiser, eu tenho que ver se o que eu posso me convém. Então, aqui já mata tudo. Acabou a desculpa de que você não consegue resistir ao pecado. Amém? Vamos ler Romanos 6, versículo 6, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Amém, meus irmãos? Jesus não nos libertou do pecado. Por isso eu posso todas as coisas. Mas Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Por isso que hoje nem tudo me convém. Se for pecado, não me convém. Deixo bem claro, né? Porque muitos pregadores dizem que Jesus nos libertou do pecado. Não. Jesus não nos libertou do pecado. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Eu vou continuar sendo pecador. E vou continuar sendo sujeito ao pecado. Porém, eu não fico mais preso no pecado. Eu peço perdão e me liberto. Amém? Bem, ficou bem claro, né? Que não tem desculpa mais de dizer que eu não consigo resistir. Vamos onde diz que é pecado eu fazer sexo com meu cônjuge que está apartado de mim e se relacionando com outra pessoa. Vamos ler o versículo 16, que diz assim. Esse é de 1 Coríntios 6, tá, gente? Versículo 16 diz assim: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As escrituras sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Epa, não preciso falar mais coisa alguma, né? O que é a prostituição na Bíblia, meus irmãos? Nada mais é do que a ausência de exclusividade. Deus chamava Israel de prostituta porque eles estavam se ajoelhando a outros deuses. Não é isso? Prostituição é também ter relações sexuais com outra pessoa que não seja seu cônjuge. A pessoa que você fez o voto de fidelidade. Então, a pessoa que seu cônjuge está se relacionando agora é uma prostituta ou prostituto, segundo a Bíblia. Sendo assim, quando ele coloca dentro dela o negocinho dele, vocês sabem o que eu estou falando, né? Ou a sua esposa deixa o prostituto colocar o negocinho dele nela, dentro dela, eles estão se tornando uma só pessoa com eles. E pronto. É a Bíblia que está dizendo, meus irmãos. Não sou eu, Leandro Barros, o saco de pancada de crente carnudo que não lê a Bíblia, não. Não sou eu que estou falando. Tá aí, é só você ler. Você tem Bíblia em casa, lê aí. Sendo assim, quando você, crente carnudo, que cede para o seu cônjuge, quando ele vem lhe procurar, você também se torna uma só carne com ele, por transar com ele. Se a Bíblia condena o corpo do homem que se une ao da prostituta, isso significa que o seu corpo também é condenado quando você une o seu corpo com o dele, que está sendo unido com o da prostituta. Simples assim, gente. Está aí na cara. Só não vê quem não quer. Só não gosta dessa palavra quem está transando com o cônjuge apartado. Porque quem não está vai amar essa revelação aqui que Deus me deu. Viram aí esse versículo 16? Ele acaba com o seu argumento
de que o seu corpo é do seu marido ou da sua esposa. Não é mais. Agora é exclusividade só de Deus. Deus não abençoa mais o sexo entre vocês. Pronto e acabou. Quer continuar fazendo sexo porque você acha que é, porque a palavra diz? Então vai fundo. Vai fundo. Aí agora é com vocês. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Fujam, meus irmãos, da imoralidade sexual. Não vale a pena uma noitezinha de prazer para você, porque para seu cônjuge é só sexo casual mesmo. Ele não tem prazer em estar com você, porque se ele tivesse, ele voltaria rápido. Se ele gostasse mesmo de fazer amor com você, ele voltaria. Ele não procuraria outra pessoa para satisfazer os desejos dele. Não vale a pena você sujar o templo do Espírito Santo só para agradar seu cônjuge, para ele voltar. Isso é atraso de vida. Isso é desobediência. E foi justamente a desobediência que fez o povo rodar no deserto, anos e anos, meus irmãos. Vamos ler o versículo 19. Será que você não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Seu corpo é de Deus, antes de ser do seu cônjuge. Olha o que o versículo diz. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Seu corpo é de Deus, meu irmão. Nem seu é. Quanto mais do seu cônjuge que está apartado. Só o é se vocês forem exclusivos um do outro. E por isso que eu não posso simplesmente fazer dele o que eu quero. Porque o seu corpo é para a glória de Deus e pronto. Não fique entregando assim de bandeja para o pecado, não. Porque é justamente aí que o diabo está travando a bênção de vocês. A restauração de vocês. Se liguem na palavra, meus irmãos. Todo mundo só lê Coríntios 7, que diz que o corpo é do marido ou da mulher, para poder matar a fome sexual. Mas ninguém volta a um capítulo, que é o capítulo 6, para ver que antes de ser do seu cônjuge, do seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E por isso, só pode ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Ou é isso, ou vai ficar rodando no deserto. Não tem desculpa. Amém, meus irmãos? Fiquem atentos. Cuidado com esses pregadores que ficam pegando versículos isolados e dizendo, não, tá aqui, ó, o seu corpo é do seu marido, e o seu marido é do seu corpo. Mas ele não lê o texto e o contexto. O contexto deste versículo de 1 Coríntios 7, ele está lá em 1 Coríntios 6. Amém? Meus irmãos, não vale a pena, por causa de sexo, ficar retardando as coisas. Por causa de sexo, ficar desobedecendo ao Senhor. Que loucura é essa? Deus, Ele sempre tem o melhor guardado, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E para terminar, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses 4, versículo 8 e 9, que diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E eu fiz a minha parte. Então, se você ouviu essa mensagem e não concorda, sem problema. Pode continuar a liberar para o seu cônjuge adúltero a hora que você quiser. Porém, depois não poderá ficar culpando Deus que seu marido está te repudiando cada vez mais.
pois o aviso está dado, e eu lavo minhas mãos do seu pecado. Eu já sei que sexo agora somente com exclusividade, que se eu fizer antes disso, é pecado. Eu vou lutar para isso acontecer, como eu tenho lutado. Irmãos, quanto mais em santidade você estiver, quanto mais preservar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, mais vai honrar a Deus. E com isso, a sua voz no mundo espiritual ganha força, porque o que você fala, você vive, e o que você profetiza, Deus confirma. Não se renda a um prato de lentilha por causa da sua fome, como Esaú fez, e perdeu seu direito de primogenitura para Jacó. Você não precisa se precipitar, nada, e nem colocar a sua mão para ajudar Deus. Não é cedendo para seu cônjuge que você vai trazê-lo de volta. O que você precisa é somente confiar na misericórdia de Deus. Mas enquanto ela ainda não te alcançou neste sentido, continue profetizando, mas profetize com fé. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, tá? Sigam lá o Instagram do canal Tô Lutando por Você. Vão também lá no site, todo dia tem áudio do dia lá, do irmão Leandro Barros. O meu e-mail, se você quer falar comigo, tá na descrição do vídeo. Só você descer um pouquinho que você vai ver. Assim como o site também e o Instagram. Terminando aqui, vai lá e dá uma olhada se você quer falar comigo. Pode me mandar um e-mail a hora que você quiser. Eu não atendo pelo Instagram e nem por WhatsApp. Só por e-mail mesmo. Tchau, meus irmãos. Um beijo santo em vocês.